Três erros graves de pastores em púlpitos de igrejas em relação a políticos. Vem comigo em mais esse episódio do canal O Sagrado no Profano. O primeiro erro grave de um pastor em relação a políticos estando no púlpito da igreja é convidar este político para sentar no púlpito da igreja. Eu costumo perguntar para os pastores se quando eles vão lá na Câmara dos Vereadores, ou no Congresso Nacional, ou em algum local político, se o político levanta e dá a cadeira para ele sentar. Não. Por quê? Porque lá é local para autoridades políticas, autoridades legislativas. E o pastor é uma autoridade eclesiástica. Então, o púlpito da igreja é para as autoridades religiosas, as autoridades eclesiásticas. Então, não é local para autoridade política. A igreja pode ter até um banco, cadeiras separadas em especial, mas não no púlpito da igreja, que é local para autoridades eclesiásticas. Segundo grande erro de pastores com políticos dentro da igreja é pedir voto para o político. Isso, inclusive, é uma irregularidade gravíssima eleitoral, que prejudica não só o político, mas também a própria igreja. Então, o pastor, como pastor no púlpito da igreja, ele não pode pedir votos para nenhum candidato na política. Ele pode fazer o que a Bíblia manda, que é orar, apresentar e orar. Alguns dão oportunidade, mas o ideal é que o político em campanha não tenha nem a oportunidade, apenas seja apresentado e receba a oração. E terceiro erro grave de pastores em relação à política é quando ele traz para dentro da igreja uma política partidária. E aí ele incomoda a muitos membros da própria igreja que não concordam com aquela política partidária. Eu sempre digo que a igreja, como instituição, ela tem e deve participar da política, especialmente em um país democrático, porque o pastor ele é o líder de uma comunidade, então ele tem que participar da política, mas é a política pública, e não trazer para dentro da igreja uma política partidária, que no final prejudica a própria igreja, porque os membros que não concordam com aquela política partidária se sentem oprimidos, até perseguidos, e muitos vão embora. E a opinião pública, que é contra aquela política partidária, também fica contra aquela igreja, prejudicando o evangelismo da própria igreja. Então esses são os três erros graves que eu aponto aqui, que o pastor não pode cometer estando no púlpito da igreja em relação à política.